É isso aí, tá começando mais um Tá Ligado e hoje comigo o Júlio Brasil, ou Julião, pra você que é do skate do surf, deve conhecer esse cara que é referência, olha, digo mais, ele tem 62 anos, é professor de educação física, modelo, enfim, uma série de coisas, malha pra caramba e tenho certeza que ele tem muita coisa pra falar com a gente. Não sai daí! Júlio, obrigado por estar aqui com a gente hoje, mano. Satisfação total te receber. Tamo junto. Cara, aqui pra mim falam que você é professor de educação física, né? Essa profissão, mas você se interessou por jornalismo antes, né? Isso. O que chegou primeiro na sua vida? O esporte, o jornal, ou tipo assim, Vitor, desde pequeno eu sempre fiz esporte, enfim. Bom, assim, desde pequeno eu sempre fiz esporte, né? Eu sempre falo, eu aprendi a nadar sozinho, né? Então eu não entrei numa academia. Jogou no rio. É, mais ou menos assim, dentro do mar, né? E a faculdade de comunicação, né, o jornalismo em si, veio porque eu gostaria de juntar as duas coisas, o esporte e o jornalismo, né? Queria trabalhar nesse segmento, né, esporte e jornal, os dois juntos. Fiz faculdade, me formei como jornalista, foi muito bacana, foi uma época na década de 80, final da década de 70, a gente estava ainda retomando um quadro político brasileiro e tal, mas foi muito bacana, foi a segunda turma de jornalismo da Unital, né? Então foi muito legal, como experiência foi nota 10. Só que eu nunca abandonei o esporte, nessa época eu já continuava a fazer esporte, continuava praticando as minhas atividades. Mas na sua decisão de carreira, você sendo jornalista se formou, você chegou a exercer esse? Sim, trabalhei como dois anos como jornalista, mas não era o segmento que eu queria, que era o de esportes. E quando você entrou, tipo, putz, acho que vou fazer uma educação física? Foi o esporte que falou mais alto, foi a vontade de ensinar as pessoas aquilo que eu tinha adquirido desde a minha adolescência, né? E mostrar para as pessoas a qualidade de vida, né, que você adquire praticando esporte. Então, fui fazer faculdade de educação física, aí eu fiz em Mogi das Cruzes, na UMEC. Aí sim, aí você se encontrou, você se sentiu... hoje eu vou perguntar assim, que é uma pergunta meio difícil para responder, mas hoje você se sente realizado? Putz, cara... Me sinto. Cara, encontrei o que eu queria para minha vida, Totalmente. Quero fazer isso para sempre, até o último dia da minha vida eu quero estar fazendo isso. Exatamente. Essa é a ideia mesmo. Até quando eu estiver com saúde, né, eu vou estar fazendo a minha atividade. Mas a impressão que eu tenho, o Júlio, eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Que esse lance de exercício, ou a pessoa nasce gostando, ou ela é desafiada, ou acontece alguma coisa que starta isso na vida dela. Eu tô errado nisso? Você já ouviu aquela frase que ou você vai por bem ou você vai por mal? Exatamente, você resumiu o que eu queria dizer. Então, ou a pessoa vai por bem, gosta, enfim, ou ela vai por mal, de ser desafiada, ou tipo assim, a perda de alguém, ou uma depressão, enfim, não sei. Sim. E o esporte meio que resgata isso, né? Exato. Não falar o exercício de puxar peso, mas o esporte, assim que seja. Eu acho que é assim. Vamos lá. Eu tenho essa visão errada ou eu tô certo? Não, perfeito, correto, é isso aí mesmo. Por exemplo, a pessoa vai por mal, né? Como que ela vai por mal? Ela vai procurar uma atividade física através... Do médico falar, se não fizer, você vai morrer. Exato. Chegou a sua hora. Ou você faz, ou você muda, ou, infelizmente... não existe mais você. Você vai, né, vai definhar, né? Então, esse é o caminho do mal, né? Por bem, a pessoa vai por livre espontânea vontade. Ela vai porque... por amor próprio, né? Porque ela se gosta, ela se curte. Eu acho que o grande lance é esse, né? Eu me curto, eu gosto de mim. Então eu vou cuidar de mim. Não tem ninguém que vai cuidar de mim, a não ser eu mesmo. Né? Atividade física é bem isso. Ninguém vai fazer 20, 30 minutos de esteira por você. Cara, isso não é só ele tá passando essa visão, Júlio, eu concordo com ele, mas não é só uma visão do exercício. Ninguém não vai fazer nada para você, não só exercício, se não for você. Exato. Esse é o grande lance da vida, eu acho. Você não pode ficar esperando É isso aí, quer dizer... startar as coisas pelos outros. Não, mano, tem que ser você. Você falou sobre
depressão, né? A atividade física, ela é uma grande ferramenta para combater a depressão. Por exemplo, a pessoa que está com depressão, ela quer começar a fazer atividade física. Ela quer dar um jeito de sair daquilo, daquela angústia. Ela tem que procurar um profissional de educação física, porque ela pode se lesionar. Né? A fã, a necessidade que ela sente de fazer uma atividade física para ela sair daquela situação de depressão, né, pode fazer com que ela faça uma atividade física e se lesione. Cara, você tá falando, tipo assim, no caso da lesão, agora eu tô pensando, eu não sei se já aconteceu isso com você, Júlio, mas da parada assim, cara, ela precisa de alguém, não só do professor dela. Às vezes você pega um cara que tá em depressão, mano, você passa o exercício correto e às vezes o simples fato de perguntar, mano, e aí, como é que foi essa semana? Perfeito. Você entendeu? Não só a lesão em si, mas o contato com o ser humano, que às vezes... Esse é um papel do professor também, né? Porque você, como professor de educação física, cara, é muito importante o papel do professor na vida do ser humano, desde criancinha até... Então, aí eu vou fazer eu vou puxar a brasa para minha sardinha, vamos dizer assim, né? Eu trabalho com treinamento individualizado e personalizado. Eu trabalho com uma pessoa por horário. Eu não dou aula para grupos de pessoas. É como se fosse tipo assim, o que você dá de aula para mim, você não dá para o meu amigo. Não. Específico. No meu estúdio de treinamento é para trabalhar uma pessoa por horário. Né? Então, respondendo a tua pergunta, quando a pessoa chega, e aí, como é que foi a semana? Foi bacana? E aquele último treino que nós fizemos? Você teve alguma dor? Relacionamento com a pessoa. Sabe, essa proximidade, né, cria um laço ali de compromisso. A pessoa fala, nossa, hoje eu tenho treino com o Júlio, não posso faltar. Por quê? Porque ela sabe quando ela vai chegar lá, eu vou estar recebendo ela. E aí, como é que foi o final de semana? Tal? Exagerou, bebeu alguma coisa, comeu demais? Vamos aí, vamos dar uma... E essa simples preocupação sua, às vezes, ajuda a pessoa a sair desse quadro, né? Não só o exercício em si, mas, tipo assim, a figura do parceiro que tá ali. Mano, eu tô aqui pra te ajudar, tanto fisicamente, como também, tipo assim, se sair dessa situação e tal. Sim, com certeza. O trampo seu é de responsa mesmo, né? Não só do lado do exercício, mas o lado de estar ali, o cuidado da vida em si, né? Eu acho que tudo tem a ver com a formação, né? Os meus professores de educação física eram professores de educação física. Eu sou de uma época em que a educação física era obrigatória nas escolas. Se você não fizesse educação física, você repetia de ano. E era educação física, não era futebol. Era educação física, não era queimada. Hoje era queimada, né? Aquela coisa assim e tal. Não, era educação física mesmo. E eu tive grandes mestres. Esses grandes mestres me inspiraram a me tornar um bom professor de educação física. Eu me considero um bom profissional. Eu tenho que me considerar um bom profissional. Isso é bom. Né? Com 62 anos de idade, com uma bagagem adquirida, e você não aproveitar? Cara, que na verdade a sua idade é um tapa na minha cara, né? Não na minha, mas de qualquer jovem relaxado, bicho. Mas, mais uma vez eu repito, a base, a educação. Meus pais sempre me incentivaram. Né? Então, aprendi a nadar no litoral norte na década de 60, sozinho. Né? Ninguém me ensinou a nadar. A partir do momento que o meu pai viu que eu sabia nadar, ele me colocou numa escola de natação. Né? Porque... Só aperfeiçoou o que você já sabia. Aí eu comecei a descobrir que eu era um atleta, que eu podia ser um atleta. Né? Que eu podia ser um atleta de qualquer modalidade, na verdade, que eu quisesse. Com 14, 15 anos de idade, né? Então, eu podia, a partir dali, pensar em ser um atleta de atletismo, né? Ou fazer natação. Né? Natação, enfim, o surf que você pratica, o skate, que você viu que você tinha potencial para o esporte em geral. O surf, ele entrou na minha vida em 75. Eu tinha 15 anos quando comecei a praticar o surf.
Era uma época, os primórdios do surf, era assim, não tinha equipamento para comprar no Brasil, era as coisas que a gente, na verdade, improvisava muito para surfar naquela época, né? Mas, cara, era uma época assim maravilhosa. Caraca, então você foi um dos pioneiros do surf no Brasil. Eu acho que eu Se tô for entre pra- os, se for entre parar os pra caras, pensar, né? cara, você praticamente começou junto com a galera ali e vai até hoje, né? Até hoje. Eu tenho grandes amigos de 40 anos de surf, né? Que a gente começou a surfar, pô, até hoje surfam. Até hoje surfam. Pode crer. Você falou uma coisa pra mim, Júlio, sobre a base, a questão de ser a família. Seu pai te incentivou, mas na sua família tinha alguém que também fazia exercício? Não, Você se inspirava ou você puxou esse bonde aí? eu não sei de onde veio, na verdade. Mas na minha família, não. Assim, primos, tios que faziam atividade física e tal, não. Eu não sei de onde veio essa vontade de fazer atividade física. Não sei de onde veio. Entendeu? O contato com a Mas natureza isso acho que gera chamou muito. você é um cara de sorte, né, mano? Porque isso é bom. Imagina se você não nascesse com essa vontade. Você já imaginou o que seria a sua vida sem o esporte? Não consigo imaginar. Bizarro, né? Não consigo imaginar. Não consigo. Tá lá, jornalista. Por exemplo, eu me vi como jornalista, eu me vi assim, caramba, eu vou ter que eu vou ter que diminuir a minha atividade física como jornalista, naquela época, né? Isso também pesou, eu falei, cara, não, eu gosto de fazer atividade física, olha lá, e isso com 19, 18 anos de idade, eu falei, cara, não, peraí, eu tenho que continuar fazendo esporte, eu não posso largar a mão do esporte, entendeu? Então, tive muita sorte sim. Mas também tem força de vontade. Tive força de vontade, tive apoio da minha família. A minha família me apoiou bastante, né? E outra, eu acho assim, começar a fazer atividade física na década de 70 é uma coisa que, sabe, é surreal mesmo, cara. Surreal Porque hoje mesmo. com a Smart Fit tá tudo mais fácil, né? Você vai pra onde você quiser, treina. Você vai, você treina, não tem Pode ninguém te crer. orientando, mas você vai, você treina, entendeu? Tal. Eu gosto muito de chamar a atenção, faça atividade física. Eu vou fazer voleibol, tá ok. Procure um professor de educação física que vá te ensinar O caminho correto, de fazer, do jeito certo. os fundamentos, sabe? Leve a sério, não Que leve só como se fosse uma pelada de vôlei. Leve a sério a parada. Leve a sério. A educação física, a atividade física, ela é formadora de caráter. Isso é importante. Ela é importante na educação, nas escolas. Ela é formadora de caráter. Um atleta, ele tem disciplina para ser um atleta. Se ele não tiver disciplina, ele não vai ser um atleta e não vai ser nada também. Né? Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, você está falando que você está fazendo academia, né? Então vou te dar uma dica. Trace para você planos, metas reais e factíveis, coisas que você possa alcançar. Então, não coloca coisas assim, tipo, absurdas. Em 6 meses eu quero... Não, 6 meses não. Vamos lá. Em 15 dias eu quero perder 10 quilos. Absurdo. Vá com o que o seu corpo e vá se satisfazendo com suas pequenas vitórias. Você acha que o lance é esse? Eu acho que é o seguinte, se você traçar essa meta para você, você não vai alcançar e você vai ficar decepcionado contigo mesmo, frustrado. Essa é a palavra. Então, trace metas que você vai conseguir alcançar. Porque lá no final, o que você vai ficar? Você vai ficar satisfeito, fala, pô, bacana, consegui, vou para a próxima. Mas não estabelecer metas que você não possa alcançar. Absurdas. Que não consigo alcançar. Gente, o nosso bate-papo está muito legal e muito esclarecedor, esse ramo de esporte e saúde com o Júlio aqui, viu? Olha, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas não sai daí que ele ainda tem muito mais o que falar com a gente. Fui!
Estamos de volta com o Tá Ligado para continuar esse papo maneiro com o Júlio Brasil sobre saúde física e não só isso, né? A superação na vida em si. Júlio, eu tenho uma pergunta, logo pra gente abrir esse bloco. O exercício virou um vício na sua vida? Cara, a pergunta complicada, porque a palavra vício, É ela uma palavra muito forte, é né? uma palavra que tende para um lado assim ruim, né? Um hábito. É, Pode ser um hábito? um hábito e essencial. Como a gente acorda, escova os dentes, lava o rosto, penteia o cabelo, faz a nossa higiene, etc, etc. A atividade física faz parte da minha rotina, né? Ontem, né, eu sabia que hoje nós teríamos aqui, ontem à noite eu fui dar minha corrida, né, corri meus quilômetros para estar aqui bem hoje. Então você, como que eu posso dizer, faz a sua agenda sua agenda de exercício conforme sua agenda do dia. Putz, tem uma entrevista de manhã, eu costumo correr de manhã, então eu corro à noite para não deixar de fazer. Para não deixar de fazer, isso aí. O grande lance do exercício é a continuidade? É continuidade, é continuidade. Legal essa parada do hábito, né? Que tem que ser uma continuidade. Mas também chegou para mim aqui que você entrou nesse ramo de fotografia, né? De modelar. Como é que surgiu isso na sua vida? Você foi atrás, você foi procurado? Eu fui procurado. Essa história começa um pouco mais cedo, né? Começa com uns 48, 49 anos. Eu fui procurado 2 vezes. Era uma coisa nova que estava acontecendo para mim fazer modelo comercial, etc. E eu não aceitei essa proposta lá atrás. E depois, com 50 e poucos anos, fui procurado. O pessoal da WR, uma agência daqui de São José. Aqui São José é bem antiga, assim, bem referência na cidade. Sim, né? com certeza, com certeza. E eu falei, eu vou encarar, né? Vou ver o que é, né? Será que eu tenho mesmo potencial para isso e tal, não sei o quê. E, cara, foi assim, está sendo sensacional. Você ainda está modelando, Sim, então. ainda estou modelando. Está sendo sensacional, porque você aprende, mais uma vez, mexe com a sua autoestima. Você tem que estar bem, você tem que aprender a se comportar em determinados ambientes, né? Afinal de contas, você está trabalhando, né? Então você vai fazer umas fotos comerciais, você tem que estar bem preparado para representar a empresa que você está fotografando, né? Então eu vou fazer umas fotos para uma marca X. Naquele momento eu sou aquela marca X. Então, caraca, isso é verdade, né? Você está representando, você está Exato. falando em nome da marca. Exato. Né? Então é uma responsabilidade. E poucos se atentam a esse detalhe. Eles colocam uma vestimenta, colocam uma roupa de uma marca X e tal, e esquecem que eles estão representando aquele conceito daquela empresa, entendeu? Então está sendo muito bacana. Está sendo muito bacana. Isso acaba virando uma chave, né? Não dá para você, por exemplo, ir fazer uma foto para uma igreja e ficar falando palavrão no meio do... Não condiz, né? Você tem que entrar no... Você tem que entrar no espírito ali, né? Você tem que vestir aquele personagem, a palavra é certa, né? Você veste um personagem, né? E faz as fotos, ou faz a gravação, enfim. Bom, você falou que esses convites surgiram um tempo atrás na sua vida, né? Você chegou a recusar 2 e na terceira oportunidade você foi e abraçou. Você é um cara que costuma aceitar novos desafios, ô Júlio? Eu sou tímido pra caramba, pra falar a verdade. Sério, mano? Você falou tão bem que não dá pra perceber que você é eu sou assim, muito tímido, entendeu? E para abraçar isso, eu tive que vencer um monte de desafios, né? Então, quer dizer, para eu sair da minha zona de conforto, né? Então, eu gosto, sim. Gosto de novos desafios, sim. Eu acho legal. Eu acho que, inclusive, isso te mantém jovem. Você acha? Eu acho que a partir do momento que você começa a recusar certos desafios na sua vida, você começa a envelhecer. E o pior, não é envelhecer fisicamente. Isso é importante que você está falando. É envelhecer intelectualmente. Porque eu tenho medo lascado de fazer algo novo. Não se trata. Agora eu não estou falando no lance. Olha como o exercício puxa o lance da vida. Eu não estou falando no lance de exercício agora, mas de fazer algo novo, de arriscar. Cara, eu quero, sei lá, que seja trocado da minha profissão. Cara, tenho medo de você não conseguir. Bom, você não conseguiu, que foi uma lição.
Você entendeu? Tem essa parada comigo, né? E não tem essa de tentativa, eu acredito. Eu acredito, ou você faz ou você não faz. Sim. Entendeu? A É, tentativa... Bom, Bom, a- fiz, apro- bom, não fiz. aproveitar esse gancho. Recentemente fui contratado para trabalhar como Papai Noel no Natal, na época de Natal. E era um trabalho, um job que eu queria, fazia tempo que eu estava querendo pegar esse job. E foram 9 dias de Papai Noel. E eu falei, caramba, 9 dias de Papai Noel, puxa vida. Eu Mês estava com a inteiro. barba maior, tal, né? Estava com uma barba um pouco mais... Mas eu falei, caramba, vou pegar esse job. E apareceu a oportunidade, era o que eu queria. E era um desafio. Você está falando de Sair da zona. sair da zona de conforto, entendeu? Eu tive que sair da minha zona de conforto. E foi gratificante pra caramba poder abraçar as crianças, escutar os sonhos que as crianças ainda têm, porque ainda existe aquelas crianças que creem em Papai Noel. Então foram 9 dias assim que eu pensava assim, amanhã, outro dia, um passo de cada vez, porque foi muito cansativo, muito cansativo. Esse trabalho foi diferente do trabalho dos Papais Noéis que ficam em shopping. Você fica sentadinho, recebe a criança. Não, eu tinha muita interatividade com pais, com crianças e tal. Exigiu mais que o comum. Se eu não tivesse bem fisicamente, eu não faria o trampo, com certeza. Mas foi algo gratificante para você. Muito gratificante. Então talvez você se arrepende de não ter aceitado os 2 primeiros convites antes? Com certeza. Com certeza. Mas ficou de lição, por exemplo, para Com certeza. tornar o novo Júlio, né? Porque E eu estava precisando. Eu olhando para você, tem muita gente com mais idade que eu converso que, por exemplo, sabe de tudo já. E você parece que você é um cara que, tipo assim, sempre está disposto a tentar, a aprender, não chegou num nível, tipo assim, não, já sei como é que é a vida, e a vida é isso e tal. Eu acho que se você chegar a esse ponto de falar que você tem a sabedoria absoluta, né? Você sabe o que eu tô querendo dizer? O cara que Sim, sabe de tudo, não, sim. já vivi isso, é novo Sim. ainda, não sei o quê. Eu acho que é um grande erro você menosprezar o que a juventude tem para te ensinar. Foi o que você falou, você aprendeu tanto com as crianças sendo Papai Noel, né? Exato. Interessante, Júlio. Mas ainda nesse ramo de modelar, eu trouxe alguns exemplos aqui, agora tá passando o Tom Cruise aí, que são só pessoas mais 60 que estão nesse nível absurdo que não parece igual você, que não parece ter 60, 62 anos, enfim, mais de 60. Isso é algo que você pode afirmar de vida inteira fazendo? Bom, primeiro que são pessoas extremamente talentosas, né? Começa daí. São né, pessoas que... Diferentes das comuns, Das né? comuns, exato. Elas chegaram a esse nível, vamos dizer assim, por talento, por muito estudo, muito trabalho para chegarem, né? Então são pessoas extremamente talentosas. E é muito bacana a gente ver, por exemplo, a gente vê alguns atores fazendo filmes que desafiam a idade que eles próprios têm. Né? A gente pode pegar o próprio exemplo do Tom Cruise, que ele fez agora o Top Gun 2, né? Que ele fez praticamente todas as cenas. Com mais de 60 anos, uma pessoa fazendo cenas que não precisam de dublê, o cara tem que estar muito bem fisicamente. Muito bem fisicamente. Cara, né? Você falou uma parada assim, as pessoas... Você acha que rola muito esse preconceito? Olhar pro Júlio, putz, ele tem 62 anos, ele não vai fazer isso. Tem isso no meio? Tem. E como você lida com isso? Olha, eu já tive um pouco mais de dificuldade, né, de lidar com isso. Mas eu acho que, assim, cara, pode falar. Você não tem que provar nada para ninguém. Pode falar, não tem problema. Você vai fazer fotos com pessoas mais novas, vai participar de uma campanha publicitária, você vai trabalhar com pessoas mais velhas, mais novas, sabe? De vez em quando aparece lá alguma coisa, mas isso não
não me altera, isso não estraga o meu dia. Não, porque é um preconceito que as pessoas têm, né? Por exemplo, na sua vida tem o surf e o skate. E como você lida com isso? Apesar de morar em São José, é uma prática que você ainda faz Opa, bastante? com certeza. Amanhã, cedinho, 4 horas da manhã, estou indo para a praia para surfar, eu com alguns amigos. Amanhã é um dia que eu não tenho, eu tenho uma janela, vamos dizer assim, e amanhã vai ser um dia de surf. Vai ser um dia de surf. E engatilhando, né, o que você estava falando. Dentro d'água não tem preconceito, existe respeito. Né, existe respeito. Eu, quando era jovem, eu sempre respeitava os surfistas mais antigos, mais velhos, que eles tinham coisas a nos ensinar. A mesma coisa acontece hoje. Eu entro dentro d'água para surfar, tem muito respeito, o pessoal respeita, não há nenhum tipo de... É uma confraternização muito bacana, Não é uma muito competição, legal. né? Não. Existem entre os mais novos, né? Existe uma competição. Acho que isso até faz parte do ímpeto da juventude, né? Mas com os mais velhos não existe isso. A gente Eles querem tirar o barato de vocês ali e tal. Às vezes passa, o cara é o Papai Noel, fala, legal, bacana, tudo bem. Aí tio, bacana, legal também. Tudo bem, a gente leva tudo numa E boa. no skate também, você, mano, surgiu a oportunidade. Então, o skate, cara, tem uma passagem para falar para você do skate que eu acho que aí tem a ver com o bom senso, tem a ver com várias coisas. Eu estava andando regularmente de skate. O skate fez parte da minha vida numa época que eu estava num processo de depressão muito grande. E foi o skate, o basquetebol e outros esportes que me ajudaram a sair dessa fase. Então, o que o skate me ensinou? Né? Me ensinou que o asfalto, quando você cai, ele é bem mais duro do que a água no surf. Parece lógico, mas a queda no skate é muito mais doída do que do surf. E quando você está com mais de 60 anos, quando você cai, você leva uma semana para ficar com o corpo dolorido, né? Quando você pega um garoto que tem 20 e poucos anos, está andando de skate, cai um tombo... Ralou, bateu poeira... toca a vida, né? E eu tinha acabado de comprar um skate novo, estava na rampa, descendo e tal, e estava bem, estava legal, estava desenvolvendo bacana o skate, né? Aí resolvi comprar um capacete. Falei, poxa, eu não tenho capacete, eu tenho cotoveleira, tenho joelheira, tal, mas não tenho capacete. Comprei um capacete, fui para a rampa para andar de skate, caiu um tombo brabo, um tombo feio, bati a cabeça, e se eu estivesse sem o capacete, eu não estaria aqui hoje, conversando. Caraca, foi nesse nível? Foi nesse nível. E deu 48 horas, 72 horas, opinião minha, uma coisa que aconteceu comigo, não quero influenciar ninguém, absolutamente. Mas eu me desfiz do skate, me desfiz de todo o equipamento, porque não era mais para mim. Entendeu? Então eu parei. Sei andar de skate? Sei. Ando de skate? Não faço rampa mais. Ficar descendo ladeira, essas coisas não. Tudo não que mais. Você fazia... Eu fazia, parei. Por quê? Porque descobri que se eu tivesse sem um capacete, então... Você tomou um choque de realidade. Um choque de realidade. Cara, então o skate, apesar de ser algo que você gosta, você, putz, pra mim... Exatamente. Pra mim não dá. Porque você acaba ficando abusado, não fica não, Júlio? Sim. Você vai adquirindo cada assim, vez mais confiança. Eu surfo, eu tô andando a vida inteira de skate. Imagina você passa na sua cabeça de não comprar o capacete, por que eu vou comprar? Cair, não caio. Foi uma coisa doida, porque eu comprei, comprei num dia, 2 dias depois fui andar na ladeira e aconteceu a queda e eu falei, não, chega, não é mais para mim e tal. E tem lá muitos caras que na ladeira que tem a minha idade, que continuam descendo, continuam andando. Mas isso foi uma opção minha, foi uma escolha minha. E isso é algo interessante para a pessoa que faz esportes. Ele até falou de colocar uma meta para você cumprir, que não seja algo absurdo, é você ter essa noção também de se conhecer, né? Saber o seu limite, tanto na hora de fazer um esporte, como na hora de botar uma meta, né? Perfeito. Porque às vezes você fala, não, eu não tenho medo de altura, eu vou lá no alto da rampa me soltar de lá com o meu skate. Cara, não é assim, tudo tem um limite, tudo tem... Eu acho que a impetuosidade da juventude faz você cometer algumas
alguns equívocos aí, né? Tem Alguns coisa que erros. você olha que você fazia antigamente e fala, caraca, como eu fazia isso? Pô, com certeza, com certeza. Nossa, até mesmo surf, né? Pô, você pega... Eu não tenho essa coragem de surfar, bicho. Ir pro meio do mar, olhar pro lado e só ver água. Mano, o mar desse tamanho, eu desse tamanho lá dentro, não tenho essa coragem. Eu acho que é tudo assim, é tudo compatível com, como você falou, com a sua realidade, do momento, né? A sua confiança, tudo isso. Né? Gente, olha, a gente vai pro nosso último intervalo com o Júlio, o papo tá muito legal. E na volta eu vou tirar mais dúvidas com ele, hein? Saber se era mais difícil treinar antigamente ou hoje. Não sai daí e é nóis! Voltamos para o nosso último bloco com o Júlio Brasil, o Julião da Massa aqui de São José. Cara, e a gente vai continuar o nosso bate-papo muito legal e muito esclarecedor que está sendo para mim. Mas agora, antes da gente continuar o papo, a gente vai chamar um quadro do nosso programa que é Chora Que Eu Discuto, que a galera vai mandar algumas dúvidas para a gente e a gente vai responder aqui no estúdio. O meu neto foi no salão, eu falei com ele para dar uma podada no tupete dele e ele não obedeceu e ficou com o tupete grande. O que eu faço? Cara, ela perguntando como convence o neto a cortar o cabelo. Cara, como você lida com esse lance de estética assim? Porque às vezes o neto tem um lance dele também, né? Tem um lance da idade, né? Tem um lance da vaidade, né? Tem platinar o cabelo, né? Nevou. Vou fazer o cabelo platinado, jogador de futebol tem cabelo platinado, né? Mas eu acho que assim, é complicado, porque é um lance que, eu não sei, eu acho que tem que deixa deixar... o neto ser o neto. Deixa ele curtir. Ele vai descobrir o momento que ele vai ter que cortar o cabelo mais transadinho, do jeito que ele achar que fica mais legal para ele e tal. Acho que é tudo uma questão. Se eu pudesse falar para ela, eu falaria, só deixa ele curtir, deixa ele levar a vibe dele e tal, né? De repente as meninas estão gostando, tem essa, né? Tem coisa que a avó não sabe, né? Tem coisa que a avó não sabe. As meninas estão curtindo, ele vai falar, vó, poxa, deixa eu aqui, né? Ele, no íntimo dele, ele sabe que ele estava, de alguma maneira, ele está causando, atingindo o resultado que ele quer. Ele está causando. Boa dica do Júlio. Então, a minha dica é para a avó desencanar, né? Deixa ele. Vamos para a próxima pergunta. Eu queria saber o seguinte, qual que é o segredo para chegar nessa idade com essa disposição? E se você tem alguma dica, se o senhor tem alguma dica para dar para a gente, se é alguma coisa mental, física, ou se é alimentação e tal? Essa pergunta que ele fez é muito boa, Júlio. Como que rola essa preparação do corpo para uma atividade física, né? Você já pegou o caso assim de você ter que aconselhar e falar, não, melhor você não fazer isso, procura outra atividade? É difícil, né? A gente fala para o pessoal, olha, é melhor você não fazer isso, procurar outra atividade. É difícil. Porque, de repente, aquilo é um sonho que vem de muito tempo. Que aquela pessoa achou que é o momento dela executar, né? E como que a gente vai dizer isso? Como que a gente vai passar isso para uma pessoa que nunca fez, nunca praticou? Vamos falar do skate. Frustrar a pessoa é complicado. Vamos falar do skate. Pô, o skate envolve uma série de qualidades físicas, né, para a prática de skate, né? Flexibilidade, mobilidade, equilíbrio, tá? Como que a gente vai desenvolver isso na pessoa? Utilizando que ferramentas que a gente vai utilizar, né? Então, vamos trabalhar o equilíbrio, tá? Olha, você não vai ser o melhor skatista, mas você vai conseguir ficar em pé no skate. Vai conseguir dar um rolezinho, vai conseguir andar, se divertir com o pessoal, vai usar cotoveleira, vai usar, enfim, todos os itens de segurança, etc. Como eu falei, existem ferramentas, né? Então, na prática da atividade física, você pode trabalhar através da ginástica funcional, dos exercícios calistênicos, da própria musculação, fortalecer para que essa pessoa possa curtir o que ela está querendo. Dá para fazer? Dá. É difícil? Sim. É impossível? Não. Não é impossível. E o lance da preparação, então, é um conjunto de coisas? É um conjunto de coisas, exatamente. Então não tem uma receita que dá para dar para esse rapaz, né? Faz isso. Não, não é isso. Cada pessoa tem Cada pessoa tem, por exemplo, tem uma resposta diferente, né? Tem uma resposta diferente. Responde a um estímulo de forma diferente, né? Então, se você
dá um determinado exercício de equilíbrio, a pessoa responde de uma maneira. Né? Às vezes ela tem 70 anos de idade, quer começar uma atividade física, vamos sair do skate, vamos para uma outra atividade. Né? Ela quer começar a... Natação. E Natação. nunca nadou na vida. Perfeito. Né? Então vamos procurar um professor de natação, um professor de educação física, tá? Que vá te orientar a respirar, fazer a batida de perna adequada, o movimento de braço, cabeça, respiração. Né? Uma pessoa que tem uma certa idade, ela vai ter mais dificuldades. Mas, repito... A não ser que você seja o Júlio, lembrando. ela tem que entender que ela está começando agora, que naquele momento que ela está começando. Né? Então, dá para fazer? Dá. Agora, tenha um acompanhamento de um profissional de educação física. Isso é extremamente importante. Porque é uma pessoa que vai estar capacitada. Não tem vergonha de perguntar, de falar que está machucando esse exercício. Claro, tem que ter. O cara está lá para te auxiliar mesmo. Olha, o profissional está lá para isso. Esse exercício que você me passou para fazer isso aqui está me dando dores nas costas, está me dando dor no lombar, ótimo, então vamos evitar. Né? Vamos evitar. Eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta. É algo muito individual de cada pessoa, né? Então, assim, eu acho que o importante disso tudo, da preparação, é ter um profissional do seu lado, de educação física. Sim, com certeza. Não fazer nada pelo Google, né? O Google... Nossa, isso é terrível, né? A gente... É que eu vi na internet, Júlio, que se eu comer isso, eu vou ficar forte. Cara, isso é, assim, uma constância absoluta. A pessoa vê alguma coisa, uma pessoa realizando um determinado movimento no YouTube, seja lá onde for, e fala, eu quero fazer isso. Eu falo, cara... Não é assim, né, bicho? Essa pessoa que você está vendo no vídeo, ela treina 8 horas por dia para fazer isso. Você quer? Aí eu quero. Você tem esse tempo? Você tem essa dedicação? Aí você faz a pergunta principal. Para quê? Por quê? Né? Por que você quer fazer isso? Para que você quer fazer isso? A pessoa, não, eu quero fazer porque eu quero tirar umas fotos, eu quero colocar lá no meu blog, quero colocar na minha página. Só por isso é muito raso, né? Cara, então, poxa, você vai ralar pra caramba pra fazer uma... Por causa de um like, por causa de uma curtida. Apesar de que a galera faz, né? Mas poxa, sei lá... Já tem um propósito atrás. Um propósito, exato. Né? Pode crer. Mas é isso aí, é bom ter esse bate-papo. No primeiro bloco, acho que foi no primeiro ou no segundo, não me recordo. Você comentou que era bem mais difícil treinar, né, na sua época de juventude. Você acha que a modernidade hoje deixou as coisas mais fáceis? Esse lance das academias de rede, suplementação, esses caras de canal no YouTube que os marombas estão em alta hoje? Olha, se for falar da década de 70, né, de 70 e pouco, as academias de musculação eram consideradas até lugares não muito recomendados para serem frequentados, vamos dizer assim. Caraca, eu não sabia dessa fama. Você ia para uma academia fazer musculação, o pessoal falava muito, né, puxar peso, né? As academias eram meio assim, umas coisas meio obscuras, umas coisas meio, sei lá, a gente não sabia quem que estava treinando, entendeu? Aquela coisa toda e tal. Os caras grandão mal encarados. Mal encarado, né? Pô, não tinha... Eu não gosto de generalizar, mas a maioria das academias não se preocupava muito com... não tinha muito que usar luvinha, né? Passar paninho com álcool para usar e tal. O cara os caras acabavam de usar o equipamento, você ia lá, pegava, usava, enfim. Né? Mais raiz, né? Perfeito, show, essa é a definição. Academia raiz, né? Era mais difícil? Era mais difícil, sim. Eu tive como eu falei para você, eu comecei a treinar musculação também muito cedo. E eu tive um mestre, cara, era muito bom. Pode falar o nome dele, pô. Geraldo Magela, já falecido. Uma das primeiras academias de musculação aqui em São José dos Campos. Vou citar outro nome, Afonso Monteiro, Academia Afonso Monteiro. Ainda está aqui em São José, está firme e forte lá. Tá. São academia raiz mesmo. E eu tive a sorte de treinar com o Magela, porque determinados exercícios
que eu via as outras pessoas fazendo, ele não deixava eu fazer em função da minha idade. Porque eu era muito novo e determinados exercícios não eram recomendados para a minha idade. Talvez você não tinha estrutura corporal para aquilo. Exato. Não era o momento de eu fazer aquele exercício. Mais tarde eu faria. Mais uma vez, a importância do profissional acompanhando. Perfeito. Entendeu? Hoje está tudo muito mais fácil. Você tem acesso a imagens, ok? Imagens. A pessoa vai buscar informação se ela quiser realmente fazer alguma coisa com fundamento, com estrutura. Porque as imagens estão aí. Você olha, tem um monte de vídeo, um monte de foto, um monte de gente malhando, um monte de gente fazendo um monte de exercício e tal. Legal. Volta àquela pergunta, para quê? Por que você está fazendo um determinado movimento? O que significa ginástica funcional? Né? Ginástica funcional são exercícios funcionais, que vão te trazer funcionalidade para o dia a dia. Você pegar um saco de arroz, colocar no armário, você trocar um pneu do carro. O treinamento funcional, na verdade, é deixar você funcional. Apto para o seu dia a dia. Apto para o seu dia a dia. Né? Então, musculação é funcional pra caramba. Né? Veja bem, musculação é uma coisa, halterofilismo é uma coisa, fisiculturismo é outra coisa, levantamento de peso olímpico é outra coisa. Porque os caras de levantamento de peso olímpico tem uma puta barrigão, né? São Quando coisas... os caras do... Como que é o nome dos que ficam fazendo pose? Os fisiculturistas. Já é diferente dos caras que Sim. fazem o levantamento olímpico. São propósitos diferentes, são concepções diferentes. Né? Então, musculação, a pessoa fala assim, você está fazendo musculação? Nossa, você vai ficar todo musculoso. Ou então as meninas, né? Nossa, você vai ficar musculosa, você vai ficar masculinizada, tal, não sei o quê. Não. Musculação não é sinônimo de fisiculturismo. De definição, de... Musculação não é sinônimo de halterofilismo. Musculação é o mesmo caminho para fins diferentes. Para fins diferentes. Pode crer. Perfeito. Pode crer. Julião, valeu. Obrigado por ter vindo, viu, gente? Está acabando, tá ligado? O Julião, esse cara é incrível. Que agora, Júlio, por favor, pode deixar suas redes sociais, seu contato. Então, meu contato o WhatsApp é o 991257575, São José dos Campos, ok? E meu Insta é o Julião Brasil, Brasil com Z, ok? Aguardo uma visita de vocês, valeu? Então a galera pode entrar nesse Insta, nesse contato, tanto para chamar para modelo, quanto quem quiser também ter uma vida saudável. Tem o Instagram de modelo, né, que é o Júlio BR Filho, que é de modelo. Esse daí é toda a minha página profissional como modelo. E o Julião Brasil com Z sobre atividade física. Então já deixamos bem explicados. E é isso, gente. Esse foi o Tá Ligado. Estamos ficando por aqui. E aguardo você pro próximo, viu? É nóis.